Oi, turma, tudo bem? Vamos lá então retornar um pouco às aulas, mesmo sendo à distância, vamos tentar se ajudar. E nós vamos começar fazendo uma revisão, tá? Dos conteúdos. E vamos começar com a potência, tá certo? Vamos fazer devagar, então vamos revisá-la desde o início, tá? Então a primeira parte é o básico da potência e eu vou passando a explicação conforme vai dando, certo? Bom, então eu coloquei já aqui a parte mais simples da potência, tá? Então, nós temos aqui a base, que é o que vamos trabalhar, o que nós vamos multiplicar. O expoente, que informa quantas vezes essa base vai ser multiplicada. E aqui, a potência, que é o resultado, tá? Então, essas aqui são as partes da potenciação. Então, na verdade, é a base, o expoente e a potência, tá? Bom, toda a potência, sem dúvida nenhuma, ela é uma multiplicação de um mesmo valor. Olha, 2, 2, 2. Eu quero 3 números 2. Então, tem 1, 2, 3 números 2. E aí, a gente vai fazer a multiplicação. Então, é a multiplicação dos números iguais, tá? Na fração, também não muda nada. Também vamos repetir os valores. Só que o numerador com numerador e denominador com denominador. Então, olha aqui essa fração simples que eu tenho aqui, ó. 2 terços elevado na quarta potência. Bom, o 2 tem que repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Assim como o 3, como essa fração, ó, tem parênteses no valor total, então o 3 também vai repetir 4 vezes. Nas próximas aulas, eu vou mostrar que pode ocorrer, às vezes, ter só potência no numerador ou só potência no denominador, tá certo? Então, nós vamos focar nessa parte mais simples, tá? Então, vamos colocar o resultado. Como é que eu vou resolver? Eu não vou somar, eu vou multiplicar, tá certo? Então, eu vou fazer 2 vezes 2, vai dar 4. Então, esses dois números dá 4. Eu não posso pegar o 2 de novo, vou pegar o resultado, tá? Vai ser 4 vezes o 2, que vai ser 8. Dei o 8 vezes o 2, que dá 16, tá? Então, eu vou pegando os resultados por multiplicar. Não posso pegar 2 vezes 2, dá 4. Depois 2 vezes 2, dá 4. E depois 2 vezes 2, que dá 4 de novo, que daí vai dar errado, tá? Então, eu tenho que ir pegando o resultado. Todo número só pode ser pego uma vez para multiplicar. Então, esses dois números eu já ocupei. Eu não posso ocupar de novo. Para mim, trabalhar com esse valor aqui e com estes aqui, eu pego o resultado, certo? Então, 2 vezes 2, o primeiro resultado é 4. 4 vezes o próximo 2, que dá 8. O 8, que é o novo resultado, vezes o último 2, que dá 16. A mesma coisa eu faço com o 3, tá certo? Multipliquei os de cima, agora vou multiplicar os de baixo. 3 vezes 3, que vai dar 9. Esse resultado vezes o próximo 3. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes o 3, 81. Então, essa é a nossa potência, tá? Não é difícil, nós temos que saber a multiplicação, ou seja, a famosa tabuada. Nós temos que ter na ponta da língua, ok? Outra coisa que nós temos que saber fazer e ver é ler e escrever corretamente a potência, tá? Nós temos que lembrar que o 2 e o 3, quando eu for ler, elas são chamadas, o 2 é ao quadrado e o 3 é ao cubo. Todo o expoente maior ou igual a 4, a gente diz elevado e como se fosse uma posição. Elevado na quarta potência, elevado na quinta potência. E assim vai indo, na sétima, na oitava, na nona, na décima, 11ª potência. Enfim, vai para o infinito, tá? Então, a prof colocou um exemplo aqui. Ó, 10 e o 7 em cima.
10 elevado na sétima potência. Se eu tivesse o 3 aqui, eu diria 10 ao cubo. Se tenho 2, eu digo 10 ao quadrado. O quadrado e o cubo não precisa pôr elevado, tá certo? A palavra elevado e nem a palavra potência. A gente só fala 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Aí, agora os outros todos têm que ter a palavra elevado. Elevado na quarta, elevado na quinta. Então, essa palavrinha que a prof colocou aqui, ó, posição, depende do número que eu tiver. Se ele for maior do que 4, maior ou igual a 4, né? Ele vai elevar conforme eu tiver o número aqui. Se eu tiver o 5, elevado na quinta. É uma posição, quinta. Na sexta, na sétima e na oitava, certo? Bom, turma, vocês não estão mais no sétimo e no sexto ano, então vocês já têm que saber trabalhar com o expoente negativo, tá? O expoente negativo, o que ele muda para nós? Praticamente nada. A única coisa que a gente tem que fazer é trocar de lugar a base, tá? Então, se a base está em cima da linha, ele vai para baixo da linha. Se ela está embaixo da linha, ela vai para cima da linha. Com essa mudança, ela deixa o expoente positivo. Daí, eu posso calcular normalmente, como a gente fez no primeiro exemplo, tá? Então, a prof colocou aqui, ó, uma base simples. 5 elevado na menos 2, né? Como que eu vou resolver isso? Eu tenho que deixar esse expoente positivo. Então, a gente vai inverter. Quando, ó, tá aqui a minha linha, esse 5 vai para baixo, vai ficar 5 ao quadrado embaixo da linha, tá? E em cima não ficou nada, né? Nós vamos usar o número 1 aqui, tá certo? Tá? Então, a gente sempre vai usar 1 quando não ficar nenhum elemento em cima. Aí, eu vou resolver normalmente. Vamos pôr igual aqui e vamos resolver normalmente. 1, continua só 1. Aqui eu tenho que repetir 2 vezes o 5, como no primeiro exemplo, porque ele está positivo agora. 5 vezes 5. Então, vai dar 1/25. Tá? Bem simplesinho. Ó, o número estava em cima da linha, ele foi para baixo da linha, não ficou ninguém em cima, nós colocamos o número 1, porque não pode ficar sem ninguém. Ele vai virar uma fraçãozinha, e isso dá para nós definir todo o expoente negativo simples. Ele vai virar uma fração, tá certo? E aqui a nossa fração é 1/25, tá? Agora, aqui eu já tenho uma fração, então ela não vai poder virar uma fração, tá certo? A gente vai inverter essa fração para o expoente ficar positivo. O que está em cima vai embaixo e o que está embaixo vai em cima. Então, nós vamos inverter, ó. Vamos pôr o 3 em cima e o 2 que está em cima vai embaixo. Aí, eu vou continuar com parênteses e vou colocar o 3 positivo. Ele estava menos, ficou mais. O 2 estava em cima, ficou embaixo. E o 3 que estava embaixo ficou em cima, ok? E aí, nós fizemos normal, como a gente fez no primeiro exemplo. Quantas vezes tem que repetir esse 3? 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes eu repetir o 2? Como vale para todos esses expoentes, porque tem um parênteses que vale para o 3 e para o 2, vou ter que repetir ele também 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a minha fração ficou 27 oitavos. Certo? Não é difícil, é simples. Então, é saber a tabuada, tá? Qual é a diferença do primeiro em relação a esse? Com o expoente negativo, os valores têm que ser invertidos, certo? Vamos ver agora a base negativa. Vamos falar então agora um pouquinho da base negativa. Por que não da base positiva? Porque a positiva a gente não precisa se preocupar. Ela já está no bem, ela já é boa. Não precisa fazer jogo de sinal nem nada.
tá? Mas, quando a base é negativa, temos que fazer jogo de sinal em alguns casos, tá? Então, quando é que eu faço jogo de sinal? Quando nós temos parentes. Então, se a minha base tiver parentes e um sinalzinho para negativo, temos que fazer o jogo de sinal. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui, tá? Nós temos aqui menos 4 elevado ao cubo. E esse menos 4 está no parênteses, quer dizer que esse sinal também está elevado ao cubo. Aqui nesse caso, está no ladinho, ó, quando é sem parênteses, aqui o 3 não está sendo elevado, o menos não está sendo elevado ao cubo, tá certo? Então, aqui somente o 4 está sendo elevado. Aqui não, está sendo elevado tanto o menos quanto o 4. Então, ambos têm que repetir. E quando eu repito o sinal, na multiplicação a gente faz o jogo de sinal. Então, aqui ficaria menos 4 vezes menos 4, que daria mais 16, né? E 16 com menos 4, jogo de sinal, mais com menos, menos 64. Aqui eu coloquei uma base também negativa, a mesma de cima, só que com expoente par. Quando o expoente é par, toda a base vai ficar, todo o resultado vai ficar positivo, tá? E o ímpar fica negativo. Mas isso somente para base negativa. Positiva não muda nada, continua sendo positiva. Somente quando a base é negativa que nós temos que se preocupar. Então, aqui nós temos ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Então, nós temos menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16, tá? Então, a resposta é mais 16, certo? Então, lembrando, não precisa fazer jogo de sinal com base positiva. Se aqui fosse mais 4, aqui ficaria 64 positivo. Se aqui fosse mais 4 ao quadrado, também manteria o mais 16, tá? Então, vamos ver agora sem parênteses. O sem parênteses, nós vamos ter um cuidado bem especial. Porque ele não vai repetir esse menos aqui, ó. Tá? Porque ele está dizendo que somente o número está sendo elevado naquela potência. Nesse caso, ao cubo e ao quadrado. Eu vou copiar ele apenas no primeiro número, tá certo? E vou repetir a base normal. 4, 4, 4. E aqui vou copiar na resposta esse sinal. Então, vai ficar menos 64. Não fiz jogo de sinal nem nada. Apenas copiei o sinal para cá, tá? A mesma coisa vai acontecer ao quadrado. Ao quadrado ele é par, então vai ficar positivo. Não tá errado, tá? Porque aqui eu não tenho parênteses. Isso significa que somente o 4 está sendo elevado ao quadrado e não o negativo. Então, eu vou copiar o negativo aqui e na resposta. E vou repetir o 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. A resposta vai ficar menos 16. Então, o que nós vamos concluir com isso aqui? Que nós vamos ter com parênteses e sem parênteses. Com parênteses, base negativa, jogo de sinal, tá certo? E aqui, quando eu faço jogo de sinal, tem aquela regrinha que eu passei para vocês. Quando é par, base fica positiva. O resultado da base fica positivo. E quando é ímpar, a base negativa, o seu resultado vai ser negativo. Tá certo? É só para vocês, dá para olhar antes. Então, eu poderia dizer que esse resultado eu já saberia que ia ficar negativo. Assim como eu sei que o resultado desse vai ficar positivo, porque aqui é 3. 3 negativo, menos com menos dá mais com menos dá menos. Aqui eu vou ter 2 negativo, menos com menos vira mais, tá? Então, tem essa regrinha. Quando o expoente é ímpar na base negativa, ela vai dar a resposta negativa. Quando o expoente for par com base negativa, o resultado vai ficar positivo. E quando não tem parênteses, não faça jogo de sinal. É só copiar lá no resultado o seu sinal, tá certo? Vamos ver agora duas coisas que vocês gostam. O expoente que não precisa calcular.
Vamos encerrar então, gente. Agora vamos ver o 0 e 1, como fica na potência, tá? Então, quando nós temos ele no expoente, em cima do número lá, aquele voando lá, a gente tem duas regrinhas. A gente não precisa calcular eles não, tá? Quando o expoente é 0, o resultado é sempre igual a 1. Não me interessa a base. Se eu tiver o 0 em cima, o resultado vai ser 1. Inclusive, no próprio 0, ele vai ser 1, tá? Então, quando nós tiver expoente 0, resposta é 1. Não precisa calcular, é somente colocar o 1 lá como resposta. Quando nós tiver expoente 1, agora nós vamos ter o 1 em cima, não o 0, o 1. Aí fica a própria base, é o próprio número que eu tenho embaixo. Então, eu tenho 210 na 1 é igual a 210, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho y na 1, vai ficar y. Olha a diferença, ó. Quando é 0, o expoente é 0 na letra, ele vira 1, não fica a própria letra. Assim como muda para quando eu for 1. Y na 1 é y, x na 1 é x, certo? Então, nós vamos tomar esse cuidado aí. Não me interessa se é letra ou não. No 0 vai ser sempre 1. E quando for expoente 1, é a própria base. Mas agora vamos mudar um pouquinho. Agora vamos falar na parte de baixo, na base, tá certo? Também temos esses dois casos, tá? Nós temos a base 0, tá certo? E temos também a base 1. A base 0 vai dar 0, menos numa exceção. Quando for 0 elevado a 0 é 1. Nos outros casos, 0 embaixo, sempre resposta a 0. Então, tem que cuidar para não confundir, ó. Quando o 0 está embaixo, a gente diz que ele é 0. Quando o 0 está em cima, a resposta é 1, tá? A mesma coisa acontece com a base 1, ó. A base 1 não vai mudar nunca. 1 elevado no número que for é sempre 1, tá certo? Então, eu tenho um exemplo aqui. 1 na 206. Eu não vou abrir lá 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 206 vezes. Eu vou dar por direto a resposta. 1 elevado na 206 é 1, tá certo? Então, a gente não pode se preocupar com essas duas aqui, com expoente 0 e base 0. Tem diferença? Tem. Porque aqui a resposta é a própria base e aqui a resposta é 1. Então, quando 1 está na base, a resposta é 1. Quando 1 está no expoente, é a própria base, o número que está embaixo. Daí não é 1, tá certo? E no 0 a gente tem que cuidar também. Com isso, vamos encerrando. As atividades que eu mandei, então, foram de leitura, de cálculo simples, expoente negativo, tá? Tem todas as explicações aqui. Vocês podem ir, voltar e, mesmo assim, eu vou deixar o meu e-mail no final da folha. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar. Ou mandar um WhatsApp, tá certo? Que vai estar no grupo ali o meu número. Pode mandar um WhatsApp e eu tento ajudar vocês de longe mesmo, tá? Um abraço, então, um beijo para todos, bom fim de.